Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Correia, sejam muito bem-vindos ao meu canal literário. Hoje vamos comentar sobre essa leitura Supernova, O Encantador de Flechas, do autor brasileiro Renan Carvalho. Esse livro foi uma releitura, na verdade. Eu li esse livro quando eu tinha uns 13 anos, se eu não me engano. E a história de como eu comprei esse livro é um pouco inusitada, assim, isso nunca aconteceu de novo depois dessa. Eu fui numa feira do livro com a minha avó, do nada, assim, ela, tem uma feira do livro aqui num colégio de Osasco, onde eu moro, né? E que inclusive eu estudei uns anos depois. E não era comum ter feira do livro lá, mas naquele ano teve, enfim, e eu fui. Só que na época eu tava dando meus primeiros passos na leitura, né? Como eu sempre falo, eu comecei com uns 10, 11 anos com Harry Potter, e eu fui pegando outros livros depois, né? Naquela vibe das distopias, então Jogos Vorazes, Percy Jackson, eu fui indo por esse caminho, né? E então eu não conhecia muito dos livros ainda, não sabia quais eu compraria, quais eu seguiria a leitura. Mas eu fui. E aí, bem no cantinho da feira, lá, assim, isoladão, tinha um autor, que eu nem sabia que ele era autor, tinha um cara lá numa mesa, assim, daquelas de plástico branco, com um livro só, ele não era uma editora vendendo vários livros, com um livro só, e com um tablet lá e tal. Achei estranho, mas enfim, fui lá. E aí o tablet tinha um trailer do livro explicando um pouco sobre a história, um videozinho em animação, assim, super legal, que eu assisti, né? Tinha o tablet, você botava o fone e via o trailer do livro. E eu fiquei assim, meu Deus, eu quero esse livro. E ele é um livro de fantasia, né? Então eu gostava muito de fantasia, né? Tinha acabado de ler Harry Potter, Percy Jackson. Então você fica, uau, isso é incrível. E aí comprei o livro, tanto que não era nem essa edição aqui, essa foi uma edição posterior. Tinha uma edição anterior a essa que eu acho que eu acabei doando. Porque eu fiquei com duas edições do mesmo livro. Eu acho que em algum momento, de alguma mudança de casa que eu fiz, eu acabei doando, provavelmente. Mas eu comprei lá o livro e eu fiquei empolgadíssimo com a leitura. Achei muito legal. E aí eu descobri que o cara que estava lá era o autor do livro, então era o próprio Renan Carvalho. Eu acho que ele tinha estudado naquela escola, por isso que ele estava lá, enfim, não lembro. Aí eu lembro que a gente conversou e eu comprei o livro e eu fiquei encantada na época. Eu devorei o livro, eu gostei bastante. E eu lembro que é um livro que me deixava assim nervoso, né? Porque tem os silenciadores, né? Que são essas figuras aqui atrás, que perseguem os magos e matam, assim, a sangue frio. E eu lembro que eu li aquilo de noite, assim, antes de dormir, num quarto escuro, assim, né? Só com a luzinha, e eu ficava desesperado porque eu sentia aquele medo, assim. Então eu achava isso muito mágico nessa leitura, que ela conseguia te deixar realmente envolvido, né? Então eu reli, porque na verdade é uma trilogia, né? Trilogia do Supernova. Esse é só o primeiro, né? O Encantador de Flechas. Depois tem o segundo, que é A Estrela dos Mortos, se eu não me engano o título. E o terceiro, que é o Satélite de Ferro. Só que nessa época ele só tinha lançado o primeiro. O segundo lançou, acho que uns 2, 3 anos depois. E o terceiro demorou muitos anos para lançar. Então eu não li os outros porque eu fiquei, eu vou ler o segundo rapidão, mas nem tem previsão de saída do terceiro. É, Então não vou ler agora, para não, enfim, deixa quando lançar tudo, eu leio os três. No fim, passou-se muitos anos e agora já existem os três livros. Então eu reli esse aqui para ler o segundo e o terceiro logo mais. Então sobre essa releitura, aliás, né? É, eu lembrava de algumas coisas, então dos maiores plots assim, eu lembrava. As maiores reviravoltas, assim, querendo ou não, são marcantes, né? Então, essas coisas que têm reviravoltas muito marcantes, o ruim é isso, você não consegue ser surpreendido depois, né? Então, sei lá, aquele filme clássico que o cara parece herói e no fim você descobre que ele é o vilão, você nunca mais vai conseguir assistir sem lembrar desse detalhe, que é o maior do roteiro. Então, nunca tenha o mesmo sabor, né? Porque você já sabe o principal. Então, as maiores viradas desse livro eu lembrava. Então, não foi tão surpreendente. Mas para quem está lendo a primeira vez, eu acho que é bem interessante. É um livro bem tranquilo, super fluido, não tem nada de vocabulário muito rebuscado, aquela coisa poética. Não, é bem pé no chão, bem cotidiano, bem tranquilo. Apesar de ser de fantasia, não tem muito, assim, uma coisa muito diferente. Tem algumas nomenclaturas específicas desse contexto aqui, mas que você pega, assim, de acordo com o livro, eles vão explicando, é bem didático nesse sentido, né? Então não tem muitas questões.
E os capítulos não são muito compridos, super dá pra ler, assim. Toda vez que eu ia pegava no trem, por exemplo, sempre dava pra ler um capítulo completo e acabar, mesmo sendo uma viagem um pouco mais curta, mais próxima. Aqui pros padrões São Paulo, né? Que pra gente 1 hora é perto. Enfim, então é um livro bem tranquilinho, assim, vai sem medo, pode ser lido por infanto-juvenil, assim, crianças que já estão um pouquinho mais velhas, né, que já têm o hábito da leitura, super vale a pena. Ele tem 438 páginas, eu acho, por aí. Então, assim, por isso que eu falei, tem que ser alguém que já está um pouco mais habituado, que ele é um pouco grande, né? Mas flui muito bem. É, O que eu achei hoje como um leitor mais maduro, achei um pouco confuso a parte da estética, no sentido de, ao mesmo tempo que remete a algo muito antigo, é algo muito atual. Então, e até as imagens, assim, às vezes saem um pouco discrepantes da descrição. A descrição, por exemplo, quando ele descreve roupas, roupas que você veria alguém usando hoje em dia, tranquilamente. Mas aí quando você olha as imagens, os desenhos, já parece algo mais personalizado, uma coisa realmente dentro de um contexto, de uma época diferente, de um universo diferente. Então, achei um pouco confuso esse conceito. Não sei se nos outros livros isso é um pouco melhor tratado. Tem uma certa necessidade de o tempo todo ter muitas viradas, sabe? Então tem uma. Isso eu senti um pouco lendo dessa vez, que parece que toda hora tem que ter uma reviravolta, todo final de capítulo tem que ter uma coisa que te prenda para ler o próximo. E no final é aquela coisa, tem uma virada, que tem outra virada, não sei o que. Parece aquele vídeo da Tata Werneck com a Dani Calabresa. Mal sabe ela que eu escuto ela por trás da porta, que não sei o que. Mal sabe ela que eu escuto que ela me escuta por trás da porta, sabe? Fica uma coisa meio assim no final, sabe? É camadas sobre camadas de plot twists. Aí acho isso um pouco cansativo. Não precisa, sabe? Hoje eu não tenho essa necessidade. Entendo que, principalmente para leitor infanto-juvenil, isso é importante para engajar ele na leitura. Mas hoje, sendo mais adulto, etc., eu não vejo essa necessidade de o tempo todo ter essa suspensão, essa virada, ai, o fulano mudou de ideia e tal. E tem muitos personagens que eu, sinceramente, acho que às vezes eles são um pouco descartáveis. Parece que é só para justificar alguma coisa. Então, tem muitos personagens que parece que é só para justificar uma determinada ação lá na frente. Ah, fulano fez isso por causa daquele personagem, mas que ele assim, apareceu uma vez, agora já morreu, acabou, seguiu, sabe? Então, eu acho meio desnecessário, podia tirar esses personagens e não ter essa necessidade de justificar tudo. É a vida, gente, a gente não tem as justificativas para tudo, a gente não tem a explicação de tudo na vida, né? Então, hoje em dia, eu não sinto essa necessidade num livro. Lógico que tem coisas que nos inquietam mais. Não vou falar também que eu não gosto de nada, né? Ai, não, nossa, tudo bem ficar em aberto o final. Não. Mas eu não tenho essa necessidade de tudo ser minimamente explicado, vinculado e sabe, ter um mapa de ramificações para saber a explicação de tudo e todos, né? Porque a vida não é muito assim também. Então hoje eu não tenho mais essa necessidade. Talvez para um público infanto-juvenil isso seja mais importante. Mas é bem gostosinho de ler, são contextos bem importantes. Tem muito, esse lugar da distopia, de um governo totalitário, de um protagonista que acorda para uma série de situações que ele mal tinha noção, e essa descoberta coloca a vida dele, de quem ele ama, em risco. É nesse caminho esse livro, assim, é mais ou menos essa é a história. Aí tem os próximos dois que eu não li ainda, quando ler trago aqui para vocês também, mas é um pouco esse caminho, então é super interessante, distopia, são temas bem tratados na literatura, e aqui tem sim o seu desenvolvimento, é marcante, são personagens cativantes. É muito interessante justamente porque a gente tem aqui nesse livro um contraponto entre dois personagens que você entende os dois. Lógico que nada justifica algumas ações deles, principalmente dela, né, que é a Judra e o Leiran. Inclusive os nomes são uma confusão, assim, tem uns nomes muito diferentes e outros bem brasileiros, tipo Evandro, sabe? Então é meio estranho isso. Mas enfim, aí tem o Leiran e a Judra, que eles vivem um certo processo de luta contra esse governo e etc., que tem essa sede de liberdade, que tem um inimigo muito forte que eles querem combater,
só que são em sentidos opostos. Então é muito engraçado, é muito interessante, na verdade. Justamente o que cada um deles sofreu e o que fizeram eles criarem esse ódio por esse inimigo e essa sede de vingança. Porque isso é o que determina um pouco a história deles. Só que foram por situações vividas completamente opostas, né? Então, o sentimento é o mesmo, o desejo é o mesmo, mas os motivadores de cada um são muito diferentes. E eles se aproximam pelas vontades parecidas, mas o objeto desse ódio que eles têm, etc., são opostos, né? Então isso é muito interessante. É muito interessante como a sua história determina um pouco isso, né? Mas enfim, não justifica as ações deles, principalmente dela, porque ela tem um histórico um pouco mais complicado. Mas enfim, é isso. Super recomendo a leitura, principalmente para infanto juvenil. É um autor brasileiro, escreve muito bem. Quero muito ler as outras obras dele. Eu acho que ele tem outros livros também, se eu não me engano. Ele é super acessível, inclusive. Dá para mandar mensagem para ele no Instagram da vida, que ele super responde. É, acho que isso é legal, né? A gente ter contato com autores, conhecer, né? Enfim, já que muitos dos que a gente lê, infelizmente, já não estão mais entre nós. Acho que é legal essa troca, esse incentivo também, porque acho, né, a gente não conhece, eu, pelo menos não conheço muitos escritores, assim. Tem uma amiga minha que escreve, tem livros publicados. Outros eu realmente desconheço. Mas isso é legal poder ter essa troca, talvez em escolas, chamar alguém que trabalha com escrita, comentar um pouco sobre criação. Acho que tudo isso é muito enriquecedor e temos que aproveitar oportunidades como essa. E também ter uma fantasia nacional, né? Isso é legal. Não é muito comum, eu pelo menos não conheço muitas fantasias de escritores nacionais. Então isso é legal. Fica aqui a recomendação de leitura, Supernova ou Encantador de Flechas, tá bom? Quando ler os próximos livros eu trago aqui para vocês. Como sempre, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, tudo isso é muito importante. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse livro, se interessa para vocês, outros livros de fantasia, enfim, quem já leu o que achou, deixem tudo isso lá. Também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Scoob, e deixo sempre a minha lista da Amazon, minha wishlist, para quem quiser contribuir com novos livros para o canal, novas resenhas. Ficarei muito agradecido. É isso, um beijo e até a próxima.